Fala, meu povo! Esse daqui é o Empatados, o podcast que fala de masculinidade, sem verdades absolutas, longe dos clichês e, claro, com muita vontade de aprender. É isso mesmo, Léo. Olá, tudo bem? Eu sou o Arthur Abner, como é que vocês estão? Bom, gente, lembrando que a gente está gravando aqui do nosso estúdio Artemia. Se você quiser tirar um projeto do papel, não esquece de acessar o QR Code e vir aqui falar com eles. Eles são uma ótima equipe, uma ótima estrutura para te atender. E lembrando, aqui no Empatados a gente está crescendo bastante nas nossas redes sociais, então não esquece de seguir a gente, comentar, que está ajudando bastante o nosso crescimento. Bora ter me convidado? Então, Agora, por favor. a biologia define o sexo, mas a masculinidade é construção. Para alguns, ela ainda é a moda antiga, poder, status, controle emocional. Para outros, ela evoluiu, tornou-se plural, virou masculinidades. Essa mudança gerou um curto-circuito, né? Enquanto a gente cresceu nos moldes antigos e agora a gente tem que se adaptar a esse mundo novo. Nosso convidado vai nos ajudar a entender justamente como esse padrão se constrói e como ele deve ser revisto. Ele é ex-garimpeiro que reinventou o próprio destino e se tornou filósofo e professor. É pioneiro no trabalho com homens autores de violência contra a mulher, conduzindo grupos reflexivos, que a gente vai entender aqui também. Sim. É cofundador do Laço Branco, Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Atua na criação e gestão de espaços de escuta e mudança, onde a masculinidade deixa de ser justificativa e passa a ser questão central. Vem pra cá, professor Sérgio Barbosa. Bem-vindo, professor. Olá, Olá, vocês, professor, bem-vindo. Seja beleza? muito bem-vindo. Maravilha. Muito bom sentar nesse sofá com você. E já para começar já a nossa primeira pergunta, eu queria saber um pouco mais, o Léo já meio que introduziu toda essa sua trajetória. Eu queria, como que você faz essa sua trajetória, essa sua transição do garimpo para filosofia? Conta um pouquinho pra gente. Olha, essa transição ela tem uma história muito curiosa. Uma porque eu sou nascido em Brasília e quem conhece Brasília é tudo esquadrinhado, planejado. Então a minha visão de mundo era aquilo. Era essa situação que eu tinha. E como filho de militar, sempre fui incentivado a também seguir uma carreira militar. Estudei para isso, estudei para passar na academia da Força Aérea Militar para ser piloto. Mas por volta dos 17 anos eu comecei a entrar em crise comigo mesmo, sobre meus valores, sobre o que eu queria para minha vida, quando eu segui minha vida e fui acabar num garimpo no estado do Pará, não é Serra Pelada, mas é Xambioá, e lá eu me curei. Me curei de quê? Me curei de todas as pressões, me curei de todas as situações onde principalmente as expectativas dos outros. É claro que o ambiente de garimpo não é um ambiente tranquilo, fácil, não é um ambiente assim para os fracos. Você precisa realmente incorporar, você precisa aprender valores, você precisa mexer com a terra, o tempo todo cansaço. E claro que não fiquei rico, né? Mas eu aprendi uma outra riqueza, a garimpar outras coisas. A garimpar a minha própria vida, a garimpar meus sentidos, meus sentimentos, e a garimpar o que eu queria da minha vida. Porque no garimpo, aquela situação de extrema realidade não tem lugar para você brincar com a ilusão. Quando você brinca com a ilusão, você fica preso ao garimpo, você acaba sendo refém daquele espaço. E eu tive a sorte de conhecer pessoas muito legais no garimpo, de pessoas. Eu não ficava só no garimpo, eu ia até as cidades, eu conhecia pessoas e conversar do que é a essência humana, o que é ser humano. E lá naquele ambiente bruto, naquele ambiente rude, onde não existia licença, por favor, desculpa, eu entrei num choque e resolvi, é isso que eu quero trabalhar. É isso que eu quero voltar a estudar. Meu pai ficou feliz porque eu estava voltando então para Brasília e ele achou que eu ia voltar para uma carreira tradicional, como engenheiro, médico, advogado. E eu falei que eu ia ser filósofo. Ele quase surtou na vida. Um filho filósofo. Surtou por conta da escolha de Pois é, dessa escolha filósofo. que era alternativa demais para ele. Como que eu iria viver? Como que eu iria sobreviver? Como que eu ia
me manter na minha vida, e eu vim fazer filosofia, vim fazer meus estudos, vim fazer meu mestrado, e eu queria isso, buscar a essência do ser humano, buscar as perguntas que não eram feitas, enfim, me descobrir o tempo todo e me descobrir e me desvelar também das minhas verdades. Muito bom, professor. E já tinha masculinidade aí como foco ou não? Era só o humano de uma forma Só geral? um lampejo do que seria. Eu vim estudar e a minha orientadora falou que era para estudar a questão da sexualidade, principalmente das questões relacionadas à AIDS e principalmente naquele período da epidemia com populações mais vulneráveis, profissionais do sexo, prostitutas, travestis. As travestis e as prostitutas me deram muita escola, porque a questão não era as travestis nem as prostitutas, mas sim os clientes. Eram os clientes que precisavam ser educados, eram os clientes que precisavam entender que aquela pessoa ali estava atendendo profissionalmente, era um ser humano, tinha Sim. dignidade, respeito. Então eu comecei a perceber que existia um recorte de violência no uso dos prazeres. Claro, eu estudei Michel Foucault, estudei muitos pensadores. Eu falei, nossa, tem um componente na masculinidade que, além do uso do prazer, tem também o uso da violência. Ou seja, esses homens também estão usando. E eram homens que não tinham letramento, eram homens que não tinham nenhuma consciência do que é ser homem, a não ser, eu tô pagando, eu posso. Eu tô pagando, eu quero. Eu tô pagando e você vai se submeter. Então eu comecei a pensar os primeiros lampejos de violência. Realmente, não tinha nada aqui no Brasil. Tinha alguns livros, João de Ferro, né, John Iron, de um americano, que eu li. Falei, bom, mas isso é muito longe ainda da realidade. Isso é muito distante da nossa realidade brasileira. Essa masculinidade, ou esses jeitos de ser homem, é forjado pela cultura, é forjado por mensagens, por uma narrativa, onde a gente precisa desconstruir. Então eu meti a cara, fui atrás, comecei a estudar, vi que existia em 1995 a Conferência de Beijing. Das 238 indicações para pautas, 2 eram relacionadas a homens. 2. A diminuição Caramba. da violência e a questão da prevenção da AIDS e da gravidez indesejada. Então eu falei, eu vou abraçar a questão da violência. E aí escrevi um projeto, fui financiado por 2 agências internacionais, Fundação MacArthur e Fundação Ford, e que elas me possibilitaram, né, pelo menos um estudo, intercâmbio, viajei para alguns países, conheci pessoas, formamos grupos de estudos, isso em 1994. Então esse tema de masculinidades não é novo. Apenas está sendo descoberto agora, né? Está sendo revelado agora a importância de trabalhar com homens na sua diversidade, com todos os homens, principalmente para que a gente possa alcançar aquele homem que nunca escutou sobre o que é ser homem. Muito bom. Falando nisso, professor, eu acho que então a gente não pode deixar de falar da infância, né? Então, antes da gente voltar a falar do mundo atual e dos grupos e tal, eu queria te fazer uma pergunta. Porque eu tenho muitos amigos com os filhos pequenos e tal, e converso bastante, tanto com meninas quanto meninos, né? Então, eu tenho essa impressão que se você perguntar para o menino o que é ser homem hoje, a resposta vai ser igual a 50, 60 anos atrás. Para uma menina, o contrário. Eu acho que vai ser não só diferente, como mais plural as respostas. Acho que isso muito graças ao feminismo, né? Eu queria te perguntar, por que a ideia de masculinidade ficou tão estática enquanto o feminino se multiplicou nessas possibilidades? Ótimo, boa pergunta. Conversar é uma prática dialogal, né? E eu, como filósofo, nas minhas aulas, os alunos ficam inquietos porque eu promovo esse diálogo, essa conversa. Aprender a dialogar, aprender a conversar, aprender o pai conversar com o filho conversar com o pai. Hoje é muito importante, porque as masculinidades é o resultado da soma do patriarcado e do machismo. Então, quando você soma patriarcado, machismo,
resulta em masculinidades. Pois essas masculinidades, elas são performáticas. Elas destroem a integridade do ser homem, da capacidade de se reinventar. Enquanto o feminismo, pelo contrário, é essa fluidez, esse lugar de transformação cotidiana. Então, por isso que hoje, se você pergunta para um garoto de 10 anos, de 15 anos, a resposta vai ser igual à de 50 anos, a de 60 anos. Forte. Homem é ter força, provedor, honra, Não chora, não inabalável. chora, né? Pega todas as meninas, se afasta completamente de qualquer traço que lembre sensibilidade, que possa lembrar alguma coisa mais frágil, que possa relacionar com o feminino, mesmo ele negando a sua mãe. Já o feminismo e todas as cores dos feminismos, todas as diversidades dos feminismos, não posso falar um feminismo, todas as ondas históricas do feminismo e dos feminismos, sempre traz uma reflexão do dia a dia dessa mulher, para ela se reinventar, para ela ganhar autonomia, independência, liberdade diante de todo esse sufocamento estrutural que é o patriarcado. E pelo contrário, esse menino precisa dessa estrutura patriarcal para reafirmar a sua identidade. Por isso que é muito comum esses jovens, esses meninos, reproduzir o mesmo discurso, a mesma narrativa da década de 80, 90 e ainda mais. Antes, pelo menos, não tinha um letramento. Então, se você perguntava para o menino o que era ser homem, ele tinha algumas situações que até dava para ser trabalhada. Hoje não. Hoje a gente tem um letramento muito marcado por redes sociais, por discursos misóginos que afirmam que o lugar do menino é esse. É isso que é ser homem. E é isso, é estático e vambora. É isso aí. Não tem como fluir, não tem como transgredir, porque senão você vai ser rechaçado pelo colega. Muitos meninos hoje, eu fiz uma oficina com os meninos em um colégio, muitos meninos, para pertencer a esse grupo, falam que não são mais virgens, que já tiveram relações para pertencer ao grupo. E quando eles têm uma relação sexual de verdade, eles não podem falar, porque eles já falaram. Então parece que é uma anulação dos sentimentos. Eu tenho que pertencer ao grupo. Isso que é importante. Eu tenho que chutar o cachorro, eu tenho que mostrar que eu sou forte, eu tenho que... Eu mesmo, quando morava em Brasília, fazendo uma trilha lá pelo Cerrado, daquelas pedras, adoro o meu Cerrado, com um grupo de amigos, eu chutei uma pedra. Doeu pra caramba e eu comecei a chorar. O guia mais velho do grupo, eu tinha apenas 14 anos, uma coisa assim, falou, vai chorar? Eu falei, eu não posso chorar? Claro que eu posso chorar. Aí a gente parou debaixo de um pé de árvore lá, eu tirei meu tênis, tirei minha meia, veio junto à unha, e aí que a gente começou a pensar assim, por que a gente não pode chorar? Né? A gente só pode chorar escondido, debaixo do chuveiro? Num quarto escuro? Onde a gente pode chorar? Sempre isolado. Então, o machismo é o isolamento, né, desse homem. Porque ele não pode ser forte, dominador e controlador o tempo todo. Então tem frustração, insegurança e medo. Por isso que existe esse discurso. Bom, que aula. Professor, eu tava vendo alguns seus podcasts que você se apresentou, falou, e uma pergunta me chamou muita atenção quando a gente fala sobre masculinidades. E quando a gente começa a rever essas masculinidades, agora esse momento que a gente tá um pouco mais polarizado, a gente vê que a gente começa a entender isso. Qual é o papel, tanto do feminismo quanto das ideologias de gênero, ajudando nesse rever esse modelo de masculinidade? Algumas pessoas aqui, principalmente aqui no Brasil, eles assumem alguns conceitos que vêm do exterior, principalmente dos Estados Unidos, como masculinidade tóxica e masculinidade saudável. Como se uma Só fosse... tem as duas. Exatamente, Uhum. exatamente. Não tem meio termo. É uma coisa muito... né? Gente, vamos estudar primeiro. O termo masculinidades surgiu na década de 50,
como um confronto a esse modelo de ser homem. Um confronto a esse lugar do homem na sociedade. Ou seja, é uma crítica. É uma crítica no sentido kantiano, né? De desconstruir aquilo para ver o que sobrou. De preferência, não sobrar nada. Então eu renuncio à minha masculinidade. Eu renuncio ao jeito de ser homem. Eu tenho que me reconstruir. Não significa que eu vou reconstruir masculinidade, porque aí eu vou voltar para o mesmo lugar. Eu vou usar então peças que estão quebradas para reconstruir eu. Eu vou continuar quebrado. O feminismo faz isso. Ele faz uma crítica, principalmente aquilo que o Pierre Bourdieu fala, né? Ah, então os homens parecem vítimas desse lugar? Não, não, não. O feminismo não torna os homens vítimas. O feminismo aponta os privilégios que os homens exercem na sociedade e, principalmente, o feminismo faz esse diálogo para que o homem desconstrua essas razões e essas emoções. Porque muitas vezes, quando você aponta, existe uma masculinidade saudável. Ela é saudável em quê? Existe uma masculinidade tóxica. Ela é tóxica em quê? Porque se ela for tóxica, eu preciso de um outro lado que também aceite essa toxicidade. Então, na verdade, é uma relação tóxica. É uma relação tóxica. Homens e mulheres estão numa relação tóxica, né? Porque só de um lado não existe, né? Então, se essa mulher, e aí quem vai assistir, tá assistindo o nosso podcast, pode pensar, puxa, eu também aceito essa toxicidade no meu relacionamento. Por isso é importantíssimo o homem olhar para si e ver se seus comportamentos, se suas atitudes interfere no jeito de ser da outra pessoa, mas também a outra pessoa é interferida e como que ela olha. Claro, eu estou partindo de uma experiência minha de anos, que são os grupos reflexivos, que é uma experiência binária. Mas a gente sabe que as relações são várias. Mas se qualquer lado, né, começar a sentir a toxicidade dessas relações, elas precisam ser conversadas. E o feminismo traz isso, traz essa possibilidade de conversar, de dialogar, de se estabelecer dentro disso daí. Agora, saudável. Foi um pesquisador lá da escola de Harvard que falou, então vamos construir relações saudáveis. Mas a base, quando a gente traduz para o português, a base disso já está desequilibrada. Veja só, fui dar um curso dentro de uma empresa de corretagem, de corretor de imóveis, né? Por que os homens alcançam mais as metas? Porque ele não tem que levar o filho na escola, porque ele não precisa levar a filha no hospital. Então, sempre quem está saindo, Precisa fazer comida. sempre quem está saindo são as mulheres. As mulheres, para alcançar as metas, elas começam a pegar cliente às 18, às 19, final de semana. E 18, 19, final de semana, é onde acontece a vulnerabilização dessa mulher. Chega um cliente, fala, eu fecho o negócio se você almoçar comigo. Eu fecho esse negócio se você jantar comigo. Nossa, você é tão bonita, por que você é corretora? Né? Então as mulheres, quando começaram a denunciar isso na corretora, imagina, não aconteceu não. Vou perder um cliente, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões. Faz de conta que você não escutou. Uhum. Faz de conta que isso não existe. Então, esse jeito de ser homem, não só homem, eu, Sérgio, indivíduo, mas esse jeito de ser homem na sociedade é que empurra as mulheres para uma situação de violência, de assédio e de importunação sexual. Muito bom. Professor, e falando um pouco que você pontou um pouco mais sobre os grupos reflexivos, né? Poderia falar um pouco mais sobre o que são e também o que te levou a fazer esse trabalho com autores de violência? Queria entender um pouco mais sobre esse mundo e por que você começou. Tá, ótima pergunta, porque eu venho da escola freiriana. Eu estudei com Paulo Freire, foi meu mestre. E a ação dialogal é uma ação de iguais, é uma ação onde eu escuto, é uma ação onde eu falo, é uma ação onde a gente interage. Isso foi muito importante no começo dos meus trabalhos.
mas eu queria mais alguma coisa. E aí eu pude entender que para ir mais longe, eu precisava de sair desse campo da educação e ir para o processo reflexivo. O processo reflexivo, criado por Tom Anderson, um norueguês, ele permite que no processo de diálogo eu consiga espelhar aquilo que eu estou escutando e aquilo que eu estou falando. Se aquilo tem sentido. Então, o grupo reflexivo não é para ficar fazendo reflexões sobre aquilo, não. O grupo reflexivo é onde eu olho para dentro de mim a partir do espelhamento do outro. Isso é muito legal, é muito potente, porque aí eu vou vendo que aquilo que é frágil para mim é frágil também para você, mas aquilo que é forte para você também é forte para mim. Então eu vou construindo esse novo lugar, né? O processo reflexivo é uma construção de uma alternativa àquele problema, àquela situação. Então, num grupo reflexivo de homens autores de violência, eu vou achar, eu só empurrei, eu só gritei. Então ele vai vendo que esse só empurrei, só gritei, só soquei a mesa, só quebrei a porta. Caramba. É, pro outro, como que soa isso? Se coloca no lugar de quem tá aqui, agora você quebra a mesa aqui. Quebra a mesa. Como é que você se sentiu? Como é que você viu ele quebrando a mesa? Então, o processo reflexivo, ele leva em torno de 14 a 16 encontros, com vários temas sendo abordados ali, desde o feminismo, direitos humanos, Lei Maria da Penha, paternidade, sexualidade, racismo, etarismo, várias coisas, capacitismo, onde a gente vai perceber a visão desse homem, não sobre a sociedade, mas sobre ele também. Então, o processo reflexivo é um processo de dentro para fora. É um processo onde ele vai perceber, por exemplo, um homem falou: eu prefiro meu filho preso do que ele gay, ou prefiro minha filha morta do que ela lésbica. Então a gente coloca ele nesse lugar. Coloca ele. Peraí, então agora vamos brincar um pouco, né? Teatro do oprimido. Vamos colocar ele nesse lugar. Aí ele começa a perceber, por isso que eu brinquei no início, né? Vamos fazer uma experiência social. Então a gente passa a tratar esse cara durante o encontro com um nome que não é dele, ou com um nome feminino, ou para ele poder entender o que está passando na vida dele. E é muito interessante, muito bacana. Alguns homens choram. Alguns homens choram assim de doer mesmo o coração. Não de arrependimento, como aquele jogador que do campo até o banheiro, até o vestiário, pediu É. desculpa do vazio. Mas foi porque a mulher ligou. Exatamente. Só por isso. Exatamente. A mãe e a mulher que ligaram. Exatamente. Esse processo reflexivo, ele é dolorido. Dói, cara. Dói. Me perguntaram, Sérgio, você é feminista? Eu falei, jamais. No máximo, eu sou um amante do feminismo, um leitor do feminismo. Eu sou Simpatizante, ainda simpatizante. Eu ainda sou machista em recuperação. Todo dia eu tenho que me ver, meus privilégios. Eu saio de casa, eu não tô preocupado que horas eu vou chegar, né? A não ser com um ladrão. Mas toda mulher, quando sai de casa, opa, vou chegar que horas? Onde eu vou passar? O que que eu vou usar? Qual roupa que eu devo de usar, né? Então, eu tenho que olhar para os meus privilégios e olhar para os privilégios dos meus colegas também. Cara, a gente tem muitos privilégios. A gente tem. Eu lembro meu pai, minha irmã ia sair para baladinha, né? Ela ia sair com as amigas. Vai lá, Sérgio, sai com a sua irmã. Mas, pai, ela já vai sair com as amigas. Não, ela não vai sair sozinha, não. Sai com você. Pai, ela vai sair com as amigas. Não, você vai ter que sair com ela. Então, é isso. A gente precisa falar para esses e para toda a sociedade, principalmente para quem ainda não é letrado, quem está fora da bolha, né? Vamos ter a coragem de abrir mão desses privilégios, de abrir mão desse lugar sagrado, desse lugar sagrado, porque muitas vezes o homem entende esse lugar como sagrado mesmo, religioso mesmo, né? Vamos sair desse lugar e vamos questionar o nosso posicionamento na sociedade. Muito bom.
Professor, você consegue explicar mais ou menos como que é uma sessão, assim? O que que acontece? Nossa, consigo, Mais ou menos claro. como é? Aham. Muito. Vou fazer até um exercício com vocês aqui. Por favor. Por favor. Vamos respirar muito. Enche o pulmão. Mais uma vez. Enche o pulmão. Pensa uma figura política. Pensa uma figura do esporte. Pensa uma figura da arte. E aí, vocês pensaram em quem? Eita. É. Eu pensei Lula, Eu pensei em Bolsonaro. eu pensei Lula, pensei o LeBron James e pensei o Da Vinci. Pensei Bolsonaro, Ronaldinho Gaúcho e Gilberto Gil. Por que vocês não pensaram em nenhuma mulher? Verdade. Pronto, é assim que a gente começa o grupo. Perfeito. É assim que a Aham. gente começa. O nosso Perfeito. pensamento, mesmo sendo É direcionado, homem, é direcionado. né? Que louco, velho. É isso. É, o que nosso doido. pensamento é Sim. masculino, é masculinizante. Nossa, e foi a primeira E é imagem. natural, né? É, Você e foi nem- tipo a primeira imagem, assim. É natural, cara. A gente é bombardeado por uma narrativa masculinizante. Caramba. Quando Ao você- vivo, hein? Ao- Ao vivo, hein? Tá vendo? É isso. Faça aí também. Você respondeu quantas? Quando a gente tá vendo... Tô vendo na televisão... então vai ter um clássico do futebol. Tá bom. Clássico do futebol... Vamos supor que eu tô em São Paulo. Então vai ser Corinthians e Palmeiras. Uhum. Beleza. Mas pra distinguir... é campeonato feminino. Nunca distingue o campeonato masculino. Agora, alguns É. jornalistas estão falando. Então, campeonato brasileiro masculino. Campeonato brasileiro feminino. Jogo de vôlei. No vôlei já é mais comum. Vôlei Sim. masculino e vôlei feminino. Basquete masculino, basquete feminino. Mas no futebol ainda impera esse lugar do discurso. Então, essa forma de brincar aqui é a forma Muito da interessante. gente Uhum. começar o tema. E os homens, por exemplo, numa sessão de reflexiva, a gente pede para que alguém traga, né, o que aconteceu antes do boletim de ocorrência. Eu tô preocupado com o que tá na narrativa lá. Só pra falar pra nossa audiência, eles são homens que enquadrados na Maria da Penha, Sim, certo? são Todos denunciados. denunciados. Não estão condenados, não são réus, estão em processo. Tá. Sim. Tá no processo de levantamento. Como demora muito, tem muitos casos. Cada vez mais, Cada né? vez mais está demorando mais. Então, os homens ficam meses esperando para ser chamado para conversar. Então, nesse período de vulnerabilização da mulher, a gente faz os grupos de reflexivos. Um pouco dado aqui. Nossa, é muito bom. E agora, parando pra pensar... Só vou Claro. terminar essa linha. Então, quando os homens estão no processo reflexivo, a gente não trabalha com boletim de ocorrência. Aquela violência aconteceu no sábado, às 19 horas, que ele chegou em casa e relatou que ele puxou o cabelo da mulher e gritou. Não. Isso é uma foto. Uhum. A gente quer saber o álbum. O que aconteceu atrás? Nunca soube só o fato, né? Não, exatamente. Não quero saber do iceberg, da ponta. Eu quero saber assim. Aquele dia que ela fez a unha, você elogiou? Ou falou que ela gastou dinheiro com a unha? Aquele dia que ela fez o cabelo. Aquele dia que ela queimou a comida. Quando foi a última vez que você fez um elogio, né? Qual foi a última vez? Gente, eu tô falando de coisas que quem tem um relacionamento sabe. Qual foi a última vez que você fez um agrado? Né? Qual foi a última vez que você deu um beijo no cangote, no pescoço? Qual foi a última vez que você transou com essa mulher? Ou com esse homem? Com essa pessoa? E se transou, Pois é. você buscou dar prazer pra ela ou só se satisfazer Exatamente. também, né? Tem homens que falam assim, Sérgio, já tava ruim há 3 meses, 4 meses, eu não tenho relação com essa pessoa. Fala, cara, então seu relacionamento já tava ruim, né? Não foi aquele dia que você chegou ao pé da vida e chutou o cachorro, quebrou a louça. Então seu relacionamento já tava ruim. Você não tava percebendo que ia dar nisso? Né? Porque quando um relacionamento não tem carinho, não tem afeto, não tem compromisso, sai fora. Mas o homem,
o macho não quer largar o osso. É minha mulher, é minha esposa, é minha pessoa querida, blá, 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 blá. Ele toma posse da outra pessoa, como se fosse dele. E aquilo se torna um objeto. Em muitas relações, acabei de fazer círculos de reflexivos também numa entidade que trabalha só com as questões de LGBTQIA+, blé, blé. E foi também a mesma reação. Sérgio, eu tenho um relacionamento abusivo, eu não sou cisgênero, tal, 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 e eu tenho um relacionamento abusivo. Foi muito chocante. Foi muito chocante. E por que, após esse rompimento, ou talvez a pessoa entendendo essa toxicidade do relacionamento, ou talvez essa não cumplicidade entre eles, por que o primeiro impulso aparentemente é a agressão? Por que a agressão é tão destacada assim como o primeiro impulso dessas relações? Marilena Chauí. Marilena Chauí é famosa. Eu adoro aquela mulher. Um tesão por aquilo. Ela tem uma visão que a violência, justamente, ela nasce desses pequenos surtos, das frustrações e de uma ansiedade, né? E ela vai buscar em Spinoza esses conceitos. Inclusive o conceito de ciúme. Inclusive a situação em que esse desalento, homens estão desalentados, estão sem perspectivas, estão sem referências. Então, quando essa pessoa, esse homem, se relaciona com uma pessoa, tem um grau de intimidade. A pessoa sabe se ela gosta do feijão em cima do arroz ou do arroz em cima do feijão. Da gema mole e da gema... Isso aí acaba casamento, viu? Esse negócio do feijão aí, Opa! acaba casamento. Se gosta de dormir de meia... Coberto ou não? Coberto ou não. Do lado direito da cama ou do lado esquerdo. Então, quando acaba esse lugar da intimidade, a frustração é tanta, porque ele depositou tanto, ele projetou tanta coisa, que o resultado é as agressões e o passo seguinte à agressão, que já é uma violência. Então, é isso, é esse desalento, essa falta de lugar, de colocar a minha intimidade. Então, puxa vida, ninguém se relaciona com ninguém falando assim, ó, em dia 10 de abril eu vou acabar o relacionamento contigo, tá? Já marca na agenda aí. Marca aí na agenda, porque já deu conta, já é isso aí, né? Já não tá mais... Não, todo mundo espera de um relacionamento duradouro, longo, seja ele aberto, fechado, de qualquer, né? Mas quando ele acaba, principalmente para nós homens, é um susto. Puxa vida, acabou. E aí, esse susto pode ser traduzido como um rompimento de um acordo. Mas não um acordo com a outra pessoa. Um acordo que você fez com você mesmo. E aí vem a agressão, vem a violência. Muito bom. Nossa. Uhum. A gente não para pra pensar nisso, mas tá tão na nossa frente, né? Tá muito, todo dia, tá no muito doido. batente da casa. Professor, eu vou fazer uma pergunta dupla, né? Que tem a ver. Se a minha dislexia permitir responder duas Tá, vezes. qualquer coisa que você... Sei, velho. Primeiro eu queria muito também, a gente fala aqui de tudo negativos e tal em relação a isso, mas eu também queria ver se você tem alguma história positiva dos grupos de recuperação. E a segunda pergunta, eu acho que é você o homem mais indicado para responder essa pergunta na humanidade, talvez. O que faz um homem mudar? Tá. Depoimentos, mudanças reais. Eu e o professor José Raimundo da Universidade Federal do Ceará, a gente está comprovando e mostrando, né, através de uma pesquisa, 200 homens com boletim de ocorrência e 200 homens sem boletim de ocorrência. É bem interessante notar que quando se passa pelo grupo reflexivo, existe uma mudança de atitudes. Não só pelo medo de um juiz ter imposto aquilo ali, mas tem uma situação interna, um convencimento, e eu vou falar para muitas feministas, um empoderamento do homem. Não é um empowerment americano. Não, eu sou Ariano Suassuna, tá? Bem brasileiro. É o empoderamento
do Paulo Freire da década de 50, 60, quando fala sair da situação de vulnerabilidade. Os homens precisam sair dessa situação de vulnerabilidade sem atacar as mulheres. Esse que é o grande, né, segredo da coisa. Então, quando o homem consegue sair dessa situação de vulnerabilidade sem atacar as mulheres, o mundo dele começa a mudar. Porque ele começa a ver que a opção de ter agredido foi dele, não foi dela. Ele começa a entender que a opção de mudar a vida é dele. Então, muitos homens falam, Sérgio, isso mudou minha vida. Isso aqui é um oásis. Isso aqui é um lugar divino. Isso aqui é um lugar mágico. Porque a partir de hoje, a partir do grupo, eu comecei a perceber que eu provocava. Eu provocava situações de estresse, eu provocava situações de riscos, eu provocava uma situação onde eu colocava a mulher num patamar tão elevado que depois eu cobrava e ela não conseguia restituir e eu achava que aquilo era sonegação de prazer, não retribuía da mesma forma. Então eu me colocava numa situação de risco e colocava a outra pessoa também numa situação de risco. E eu comecei a entender agora que a minha responsabilidade é comigo mesmo. Então, existem vários homens que me escrevem cartas ou dão depoimentos que falam assim, foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas porque, geralmente, aí a gente pode achar graça, né? Homem conversa sobre mulher e trabalho, mulher e carro, mulher e comida, mulher e viagem, mulher e... Mas nunca conversa sobre ele. Nunca conversa sobre ele. O que tá passando na minha vida? Ó, cara, putz, eu tô mal, eu tô assim, estressado, eu tô pensando, eu tô querendo refazer minha vida, eu tô querendo... Não profissional, refazer história de vida. A gente não conversa isso. Em bar, em festa, em churrasco. Então, ele falou, Sérgio, aqui a gente conversa de coisas que eu nunca pensei que eu ia falar, né? A gente tem alguns vídeos, a gente tem, eu posso deixar depois com vocês, a gente tem um vídeo muito mais profundo do que o Machosfera, o Alpha, o Red Pill. A gente tem um filme, eu vou até falar, porque vocês podem achar no YouTube aí, Minha Vida de João. É um desenho de 20 minutos. Eu participei da produção desse vídeo. Minha Vida de João parece que conta a história nossa, cara. A sua, a minha, a sua. Parece que conta a nossa história. E o que a gente tem a ver com isso? Então, ele foi construído a partir dessas narrativas ricas, transformadoras, e que podem, sim, chegar a todo e qualquer homem que queira se questionar das suas masculinidades. Muito bom. Você falou de um caso até de um rapaz que falou que se ele não tivesse ido no grupo, ele ia matar a mulher. Não tinha Sim, rapaz, aquilo foi assim pra nós, cara, né? isso é muito forte. Nós estávamos em São Caetano, lá no grupo reflexivo, tal, ele já chegou meio marrento assim e tal, ele já estava quase na metade do curso. E aí, avaliação de hoje, como é que foi o percurso, onde a gente chegou? Aí ele pede a palavra, eu pensei em passar em casa, pegar a arma e ir lá na casa onde está a mulher e acabar com ela e acabar com a minha vida. Mas vocês mudaram o jeito de eu pensar. Rapaz, aquilo ali foi... E foi um processo, sim, né? Foi um processo. Caraca. E foi um processo que o grupo todo ficou muito, muito, muito contente. E outra coisa muito real, né, são os depoimentos de homens. Por exemplo, Sérgio, na minha oficina, quando um meu funcionário falou que ia sair dali e quebrar a cara da mulher, eu abaixei a porta, fechei a grade e a gente fez um grupo reflexivo ali com os funcionários. Esse cara foi muito bom também. Nossa, tá expandindo de forma natural. Legal. Segunda pergunta... A segunda pergunta era o que faz um homem mudar, né? Na sua experiência, na sua... O que faz um homem mudar? Essa pergunta é de 1 milhão, hein? Poderia começar o podcast Presta agora. Atenção. Poderia começar agora. Você que tá ouvindo. Olha, o que faz um homem mudar
é se respeitar. Respeitar o outro. É aquilo que a gente chama de empatia. É aquilo que a gente... colocar o tênis do outro. Para ver se serve em você e se não serve, não serve por quê. Porque muitas Muito vezes esse homem só vai aprender o respeito quando ele começa a sentir o que ele provocou. E muitas vezes é dor. Cara, se você não quer aprender pela dor, aprenda pelo amor. É uma outra forma. Então, vamos deixar de sofrer, homenzarada. Homenzada, né? Broderada. Vamos parar de sofrer, cara. Querer chorar, chora. Querer ser sensível. Poxa vida. Demonstre, sem ser macho esquerdo, como que é? Esquerdomacho. Esquerdomacho, mas de forma verdadeira, genuína, né? Dentro desse processo de mudança. Porque ela sai de dentro para fora. De dentro para fora. Perfeito. Perfeito, professor. Vai lá, tu. Tem perguntas? Não, era mais ou menos isso, né? Se hoje um homem quiser começar a mudança, qual seria o primeiro passo real para fazer isso? Um homem querendo uma mudança, o primeiro passo é observar. Observar. Olhar, escutar. Ver o que as mulheres estão fazendo. Ah, mas o feminismo, o contrário é o machismo. Ah, é? Você leu sobre o feminismo? Quantos livros você já leu sobre o feminismo? Me cita uma autora feminista. Me cita aí, né? Eu até dou uma dica assim, mas vamos lá. Não se nasce mulher, se torna. Você sabe quem falou isso? Então, observar as mulheres. Não interromper a fala das mulheres. Não fazer que nem o cara do jornal lá. Explicar o que já foi explicado por ela. Nossa, foi horrível aquilo. E nacional, né? Passou na televisão assim. E é engraçado, ele continua lá. Ninguém deu uma sanção, né? Pública assim, né? Ele continua sentado lá, fazendo jornalismo. Como se ele tivesse... Teve um bate-boca, vocês viram? Vi. Vocês viram? Foi triste assim. É mansplain, né? que fala. Mansplain, né? isso aí. Gente, então vamos escutar as mulheres. Vamos observar. Vamos olhar para os nossos atos e atitudes. Vamos parar de reproduzir memes, figurinhas, TikToks. Corrigir o amigo também, né? Corrigir o amigo. Muito importante. O tapinha nas costas do amigo, às vezes Acho que essa é a parte mais difícil, talvez. Sim. Essa é a parte mais difícil. Você tá lá no churrasco, no futebol, né? Não tem mais aquele, chuta que nem homem. Não tem mais. Né? Fala grosso. Não é isso, não. Vamos lá, vamos conversar. Né? Principalmente, respeitar as mulheres em todo e qualquer lugar que a mulher quiser, né, estar. Perfeito, a gente tá professor. falando aqui, é muito bonito e tal, assim, mas por que os homens ainda têm medo de fazer isso? De mudar? Porque eles têm medo do julgamento do outro, né? Então eles têm medo, né? Pô, se eu começar a ser diferente, eu vou ser excluído do grupo, vão me chamar de fraquinho, porque o homem já tá introjetado nisso desde cedo, né? Desde cedo eu tenho que sair pra balada e beijar o quanto possível. O beijo em si, a questão moral, não é o problema, né? É mostrar para os outros que eu tô beijando. Mostrar para os outros que eu tô pegando, né? Não é um recorte da moral aí que eu tô... Eu preciso dar visibilidade, dar provas da minha masculinidade, da minha virilidade. Então, os homens têm muito medo, né? E principalmente homens mais maduros têm uma grande dificuldade, uma resistência de mudança, de mudar de opinião, de mudar de visão. Mas é tão bom ser heraclitiano. A única permanência é a mudança. Eu adoro. É verdade. A única A única constante, né, constante é a mudança. é a mudança. Mas falando em mudança ainda, por exemplo, aquele cara que cometeu feminicídio, matou uma mulher, esse cara pode mudar também ou não? Pode. Tem recuperação. Pode. Não, eu sigo uma linha
que tudo tem transformação em diversos patamares, né? Em diversos patamares. O cara que comete um feminicídio, ele tem um transtorno, ele precisa de um tratamento, ele precisa de um acompanhamento psiquiátrico, ele precisa de uma pessoa próxima a ele. Assim como são os trabalhos feitos naqueles países escandinavos, né? Suécia, Finlândia. Como assim? Eu fui lá numa prisão, os guardas dão um bom dia pro cara, aperta a mão. Caramba. É. Eu falei, gente, mas o cara matou tal. Não, mas é assim que a gente tem que tratar a pessoa. Tem que mostrar o melhor do ser humano pra ele. Através do exemplo, né? Sim. Exatamente. Tratar uma pessoa como uma pessoa, né? Exatamente, porque é a melhor correção. Claro que ele vai ficar preso, claro que ele vai cumprir muitos anos de vida dentro da prisão, mas ele vai melhorar enquanto ser humano, mesmo dentro da prisão, né? Eu não tô falando, vamos agora botar todos os homens numa clínica, vamos... Não é isso. É pelo contrário. Botou ele preso. Ele não deixa de pagar pelo que ele fez. Exatamente. Né? Colocou um homem preso, aumentou por 40 anos. Mas antes de aumentar 40 anos de prisão, na lei brasileira, que eu fui contra, tem profissionais para acompanhar esse homem durante 40 anos? Tem psicólogos no presídio? Tem educadores no presídio? Ou vocês estão empurrando o problema para debaixo do tapete? E o sistema prisional já está superlotado e... Vocês estão produzindo outros problemas. Vocês estão produzindo outros problemas, a privatização, a precarização do serviço. A lei da misoginia é importante, mas serve para as estruturas que produzem misoginia. Para as redes sociais. Agora, para o indivíduo, como que é isso? Vai começar também a usar a lei da misoginia para as mulheres também? Se for, legal. Porque mulheres também produzem discursos misóginos. Por que não fazer um projeto de antimisoginia na educação? Acabou de sair aqui uma lei aí no estado de Santa Catarina proibindo da rede pública estadual de aulas de educação em gênero. Vi hoje numa rede social aí. O governador assinou. Então será que ele vai ser condenado? Porque ele está proibindo o acesso das meninas e dos meninos a discutirem os seus papéis de gênero dentro da educação. Prenda esse governador. Prenda. Mas lá em Santa Catarina, a gente sabe que é o reduto da manada e isso pode se espalhar para o Brasil. Sim. Então, quando a gente lê a lei da misoginia, eu quero ver uma empresa condenada porque no seu quadro de CEO tem 70%, 80% de homens e só 20%, 30% de mulheres. Prende o CEO, o presidente da empresa, da estatal, da Petrobras, né? Então eu sou contra a lei da misoginia por isso. Deveria ser voltada para as estruturas, não para as pessoas. Muito bom. Perfeito, professor. Professor, chegamos aqui ao final. Queria te agradecer essa aula. Sim, agradecer muito por sua presença. E foi sensacional conhecer um pouco mais dos grupos, principalmente, e do seu trabalho. E porta aberta para próximas oportunidades da gente conversar. Sim, e agradecer muito. Eu gostei bastante. Foi bem descontraído e profundo também. Muito boas perguntas elaboradas por vocês. Valeu, professor. Muito obrigado, professor. Valeu, gente. Até a próxima.